Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar. É o canal aberto, canal digital, para 2.170 cidades e 19 capitais. Claro que além do YouTube também, né? O tema de hoje do programa são vacinas e doenças respiratórias, porque doenças respiratórias, elas podem afetar todo o sistema, desde boca, nariz, laringe, faringe, traqueia, pulmão. Não é brincadeira, não. E para começar o programa, nós trouxemos uma excelente convidada, que é uma deputada estadual eleita pelo estado do Paraná, a Márcia Ursulac. A Márcia Ursulac, ela foi secretária de saúde de Curitiba, ela liderou o combate ao Covid. Ela foi eleita deputada, formada em enfermagem pela PUC Paraná, com especialização em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, também mestrado em planejamento e financiamento em saúde pela Universidade de Londres, da Inglaterra. Atuou em diversos cargos da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde, e foi assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, isso em Brasília. O Covid ainda é uma doença mortal? Bom dia, Márcia. Bom dia, Mário Celso. Uma alegria estar aqui. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Evangelizar. Covid ainda é uma doença letal para aqueles que não tomam vacina. Nós temos ainda óbitos, infelizmente, e invariavelmente os casos de óbitos que nós temos atualmente são de pessoas que não completaram o esquema vacinal. Às vezes a pessoa tomou uma primeira dose e não fez as doses de reforço, ou não tomaram nenhuma vacina. Quando surgiu o Covid, né, aí levou muita gente, né? Muita gente morreu. Paulo Gustavo, aquele Agnaldo Timóteo, Anissete Bruno, Tarcísio Meira, realmente muita. Agora parece que diminui um pouco esse risco de mortalidade, né? Nós tivemos mais de 700 mil óbitos no Brasil. 700 mil? Na nossa cidade, Curitiba, mais de 8.600. Paraná passou de 42 mil óbitos. Nós não vivemos nada parecido nos últimos 100 anos. A gente só tem similar à gripe espanhola em 1918. Nenhuma epidemia nós tivemos tamanho impacto na vida das pessoas, da sociedade como um todo, não só no sistema de saúde. Agora, fala em coronavírus, fala em Covid, coronavírus, o novo coronavírus, qual é a diferença dos três aí? Coronavírus é um vírus que já foi identificado pela ciência desde 1965. Ele já existia e era conhecido no meio da saúde. Inclusive algumas doenças respiratórias. O SARS-CoV é um vírus que, por exemplo, em 2012 afetou bastante algumas regiões no mundo com síndrome respiratória aguda grave. São vírus que causam doenças respiratórias. E o COVID, que é uma sigla de Coronavirus Disease, que em inglês, né? Se fez essa sigla COVID, é a doença causada pelo novo coronavírus, porque esses coronavírus anteriores que causavam doenças respiratórias não eram tão letais quanto o novo coronavírus que iniciou-se na China, e aí todo mundo acompanhou a história da doença no mundo. Pode confundir com gripe? Os sintomas das doenças respiratórias, eles todos são muito similares. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso, porque você começa cursando, às vezes com coriza, alguma falta de ar ou não, a febre, alguns casos com febre, dor no corpo, que é um quadro gripal, que pode evoluir por um quadro mais grave, uma pneumonia, uma broncopneumonia, muito comum nas crianças as bronquiolites. O vírus, ele se multiplica no organismo, ele se espalha? A partir do momento que qualquer vírus respiratório entra no nosso organismo, se você está com uma baixa imunidade, e aí é bem importante as vacinas, por exemplo, os vírus da influenza, que a gente entra no período do inverno, que nós estamos agora, principalmente na região sul e sudeste, no Brasil, onde as baixas temperaturas são mais rigorosas,
o risco aí, ambientes mais fechados, pouco ventilados, o contato, proximidade das pessoas faz com que esses vírus circulem no nosso meio. Principalmente nas pessoas idosas também, que tem são de risco, né? A gente chama do envelhecimento, o nosso organismo, à medida que envelhece, as nossas defesas também ficam mais frágeis. Então é importante as vacinas, o que nos protege. Importante. É a vacinação, como a gente tem todo ano a vacina, por exemplo, contra a gripe, a influenza, os vírus da influenza, porque os vírus, eles vão se multiplicando e se adaptando ao nosso meio. Tá certo. Eu quero só aproveitar, porque nós estamos na emissora da família, né? Essa é a Rede Evangelizar. Então nós vamos às ruas da cidade com a participação da população. O povo pergunta. Vamos lá. Doutora, pessoas de mais de 80 anos podem tomar a vacina? Podem e devem tomar vacina. Aliás, a gente recomenda que os idosos, nós temos 4 vacinas no calendário dos idosos. Contra os vírus da influenza, que está disponível em todas as unidades de saúde, pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos a hepatite B, que é importante, difteria e tétano, muitas vezes acidentes, os idosos gostam de lidar em quintal, mexer, o risco de tétano é muito grande, e tomar difteria e tétano. E a vacina da Covid, agora bem importante, especialmente na população idosa, pelo envelhecimento e pelo maior número de pacientes que nós tivemos, infelizmente, óbitos na Covid, e foram os idosos, por toda a complexidade do envelhecimento e geralmente os idosos também já têm diabetes, hipertensão, outras doenças. Nós falamos muito em idosos, né? Mas em que idade, qual é a idade que uma criança deve ser vacinada? Desde o nascimento. Hoje nós temos no calendário vacinal no Brasil disponível em todas as unidades de saúde de qualquer município, o calendário vacinal da criança começa ao nascer. A gente já dá a vacina da hepatite, a BCG contra a tuberculose, e assim 2 meses, 4 meses, 6 meses, nós temos aí cerca de 19 aplicações de vacina só no primeiro ano da criança, que são todas importantes: meningite, tríplice viral, enfim, difteria, tétano, coqueluche, contra sarampo, são várias vacinas, e isso é importante à população, Mário Celso. Nós tivemos uma baixa adesão da população ao calendário vacinal, e nós corremos o risco no Brasil de voltar a doenças graves e letais, e até que deixam sequelas. Por exemplo, o sarampo não é uma doença banal, ele pode deixar surdez, ele pode causar encefalite, lesões cerebrais, que vai comprometer a vida dessa criança. E a vacina ajuda? Vacina é proteção. Vacina é vida e proteção. Eu quero mais uma vez ir para as ruas da cidade com a participação da população. Rede Evangelizar, o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, o bebê pode tomar várias vacinas ao mesmo tempo? Sim, hoje já está previsto no calendário, como eu expliquei, até 1 ano de vida, uma criança vai levar em torno de 19 aplicações de vacinas, entre reforço, febre amarela, as várias vacinas, e isso está previsto no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Voltando um pouco no Covid, esses testes de farmácia, eles são confiáveis? No início, Mário Celso, não eram tão confiáveis, porque por conta a Covid nos pegou, eu diria, quase de surpresa. Foram se desenvolvendo muitos testes com baixa eficácia, baixa sensibilidade e especificidade. Hoje a gente já melhorou muito, a ciência evoluiu muito, e a gente tem bons testes, sim, principalmente aqueles, não aquele antigamente se fazia no começo, aquele com a gotinha do sangue. Isso. Esse não era muito sensível e confundia muito as pessoas, porque às vezes ele dava um falso negativo. Exato. Você estava com a doença e ele dizia que não. Que não. E isso causou muito problema. Mas hoje melhorou muito a qualidade dos testes e é confiável, sim. Hoje muita gente fala da tal febre maculosa, né? A imprensa inteira, a mídia, porque algumas pessoas no interior de São Paulo acabaram falecendo, e pessoas jovens, né? Tem vacina para isso, para a febre maculosa? Não, é uma doença infecciosa transmitida por um carrapato, né?
que está geralmente em lugares, quando você vai para sítios, fazendas, matas, né? Quem gosta às vezes de fazer caminhadas, precisa, o que não existe aí uma prevenção. Em animais domésticos, ele pode estar no cachorro, quem tem capivara, mas qual é a proteção? Sempre usar um repelente, até porque também quando você vai para a mata, o risco de mosquitos, nós temos aí a febre amarela também. A dengue e outros. Então, a recomendação é o uso de repelente, cobrir o corpo com uma manga comprida, uma calça comprida. Porque o carrapato, ele parece que ele gruda na pessoa, na pele da pessoa, e chupa o sangue. Ele se alimenta do sangue, é isso? É o mecanismo dele de sobrevivência. Mas não há outra, não existe vacina de outra forma, como a questão do Aedes aegypti, que é o mosquito. A gente tem visto aí no Brasil muitas mortes por dengue, e a gente precisa cuidar um pouco do meio ambiente também, eliminar os criadouros, por exemplo, do mosquito nas nossas casas, também ajuda na proteção, na prevenção. E o carrapato? Todo carrapato é perigoso? Todo é de risco? Tem 2 tipos de carrapato, estrela e mais um que eu não me recordo o nome agora, que podem transmitir, se eles estiverem infectados, uma bactéria que vai causar. E essa doença, por exemplo, a febre maculosa, ela começa como qualquer quadro gripal. Dor no corpo, febre, mal-estar, muitas vezes pode cursar com vômito, enfim. Então, essas doenças a gente precisa observar, e é muito importante a pessoa relatar para o profissional de saúde, o médico, quando ela vai: eu estive numa zona de mata, para poder investigar esse tipo de doença. A febre, ela pode levar a uma paralisia? A pessoa pode ficar sem movimentos? Não, normalmente o que pode acontecer, e é muito comum em crianças, é convulsões. E aí sim, por conta de febre muito alta, uma convulsão pode fazer lesões cerebrais que podem deixar sequelas depois na pessoa, nessas lesões que podem ocorrer. Então, geralmente nesses quadros febris aí, é importante o uso do antitérmico. O médico vai orientar na investigação o tipo, eventualmente, do que. A febre é um sintoma, e a gente precisa observar qual é o foco da infecção, que pode ser um quadro respiratório, pode ser um quadro gastrointestinal, pode ser uma doença menos grave e uma doença mais grave. Pela Rede Evangelizar, nós estamos com Saúde Dia a Dia. Hoje, vacinas e também as doenças respiratórias. Vamos às ruas da cidade, mais uma participação da população. Doutor, em que situação uma criança pode pegar o tétano? Hoje, o tétano, antigamente, era chamado do mal de 7 dias, antes do advento. Importante as nossas gestantes, e isso também faz parte do calendário do pré-natal, por isso é importante as mulheres que estão grávidas fazerem o pré-natal, tomarem a vacina antitetânica, porque ela passa para o bebê, isso é bem importante, pela placenta ela passa a proteção, e o bebê já aos 2 meses começa a tomar as vacinas com a proteção contra o tétano. O tétano, ele pode ser uma doença que geralmente você, na natureza, em galhos, um prego enferrujado, por isso que a gente orienta os idosos que gostam de mexer, fazer trabalhos em casa. Sobe em árvore. Sobe em árvore, às vezes numa carpintaria, alguma coisa, mas por isso que tem a vacina, e hoje raramente a gente perde uma criança por tétano por conta da vacinação. Antigamente não existia pré-natal e era muito, às vezes, o parto feito por parteira, no corte do cordão umbilical, às vezes uma tesoura não higienizada adequadamente, havia a contaminação da criança, que morria do mal de 7 dias. Até tinha o costume das pessoas deixar a criança em quarto escuro, porque o tétano, a criança desenvolve convulsões, e a luz é um fator que desencadear as convulsões. Mas hoje não existe mais, felizmente, então por isso é importante a vacina. Mas ainda o tétano existe. Existe, a doença existe. Por isso que a gente recomenda. E não tem idade, né? Não. Pode pegar adulto, do criança. Bebê até E é muito comum a gente ver tétano em idosos que não fazem, porque essa vacina precisa ter um reforço a cada 10 anos também. Então a pessoa tomou lá na juventude ou na infância, precisa voltar ao posto de saúde. Trabalhadores que trabalham em construção, que trabalham aí, as pessoas podem pegar tétano sim.
Nós estamos hoje com a Márcia Sulak, ela é deputada estadual, eleita aqui pelo Paraná, mas uma bela profissional, né? Sabe muito da saúde, já trabalhou na Secretaria Estadual, foi secretária municipal, já trabalhou em Brasília também, em vários órgãos do governo federal. Então a experiência dela é fantástica, ela está nos ajudando hoje a trazer essa prevenção. Nós vamos falar daqui a pouquinho de asma, de rinite, de bronquite, voltamos já. Então, estamos voltando com esse tema, vacinas, doenças respiratórias, pela TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. Hoje nós estamos com a Márcia Sulak, ela que é competente nessa área e que também é deputada estadual eleita pelo estado do Paraná. A asma, é verdade que é mais comum em meninos do que em meninas ou não é verdade isso? Não necessariamente, é uma doença, na verdade, que tem muito de fundo alérgico, né? O cuidado mais importante, quando as crianças, é muito comum em crianças desenvolver, nesses processos, o arejar ambiente, manter sempre limpo, ambientes, evitar muitas vezes aquilo que pode desencadear crise de asma, mudanças de temperatura, variações, né? Manter o organismo. Aí é prevenção, né? Prevenção. Mas o tratamento, existe tratamento? Existe tratamento, que são várias drogas aí que usam broncodilatadores, porque o que ela faz? O brônquio, ele vai criando, vai fechando e a criança tem a criança tem muita falta de ar, aquele sufocamento muitas vezes, tem as bombinhas que usam, tem vários produtos aí, é importante saber o que desencadeia a crise. Certo. Né? E aí trabalhar para que evite essas crises graves, porque você tem que ir às vezes urgente para um pronto atendimento, para uma emergência de um hospital, porque pode levar até a fazer uma hipóxia cerebral, que é a diminuição do oxigênio no cérebro, e pode levar a pessoa a quadros mais complexos. E essas crianças ou esses adultos que têm asma desencadeiam também processos, às vezes infecciosos juntos, por conta da dificuldade do bronquíolo, do brônquio, de fazer a troca aí do oxigênio no organismo e afeta às vezes todo o organismo da pessoa, a qualidade de vida. A jogadora Marta, da seleção do Brasil, né, ela teve uma crise asmática e ela não pôde nem jogar, ela teve que sair da seleção por causa de crise asmática. A Thaís Araújo, que é uma atriz conhecida também, a mesma coisa. Então, o que fazer na crise asmática? Quando dá a crise, o que deve fazer? Na verdade é medicamento. Aí nesses casos não há o que fazer, por isso eu digo, nesses casos as pessoas geralmente já têm uma orientação do seu médico que acompanha o uso da bombinha, o uso de broncodilatadores, medicações, xaropes, às vezes, que são indicados para cada caso, funcionam e às vezes precisa ir para um pronto-socorro, até usar oxigênio, catéter nasal, porque para poder sair da crise. Mas o mais importante nos casos é as pessoas ficarem atentas. O estresse pode ser um desencadeador de crises de asma, ambientes muito fechados, manter o ambiente livre de poeira, sempre limpo, evitar cortinas, tapetes, muitas vezes, cobertores assim que soltam muita penugem, pode desencadear na pessoa uma crise. Muita gente, voltando na vacina, muita gente vai fazer o período vacinal e não tem carteirinha, a carteirinha é importante? Hoje o mundo digital, né, tem nos facilitado muito a vida. Antigamente perdia a carteirinha, a gente não tinha histórico. No sistema, por exemplo, de saúde de Curitiba, as pessoas já têm a carteira no seu celular. É não precisa mais papel, então mesmo que você perca o celular, estará no prontuário da pessoa. O Ministério desenvolveu já durante a Covid aí, o Conect SUS, e que está registrando as vacinas. Mais uma participação da população, o povo pergunta, vamos lá. Perdi a carteira de vacinação, doutora, e o que eu faço agora?
É o desespero das pessoas, Procure a unidade de saúde, que com certeza a grande parte das unidades tem registro onde você fez a vacina da sua vacina. O enfisema pulmonar, que é uma doença respiratória grave, né? É só pelo fumo? Por que ele ocorre? O enfisema é uma fibrose, né? O teu pulmão vai fibrosando por vários quadros respiratórios, né, que podem levar, quase sempre o fumo é o cigarro, infelizmente, é fator de risco para câncer, é fator de risco para várias doenças, especialmente as respiratórias. Ele vai fibrosando o pulmão e a pessoa vai fazendo um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama, DPOC, tem uma sigla, que vai fazendo falta de ar e diminui muito a qualidade de vida das pessoas. Pode levar a óbito. Pode levar a óbito, porque chega um momento, as pessoas vão depender, hoje tem muitas pessoas dependendo do oxigênio, no dia a dia não conseguem ficar sem oxigênio e a qualidade de vida da pessoa fica comprometida. O Paulo Altran, por exemplo, ele também teve esse problema, né, de fumo, de cigarro, excesso de cigarro, e acabou falecendo. A própria Amy Winehouse, aquela cantora famosa, mas por droga também, porque ela usava muita droga, mas fumava muito também, né? Agora, tem também aqueles que têm bronquite. A bronquite, muitas vezes confunde asma com bronquite, não é a mesma coisa, né? Não. Você pode ter asma e pode ter bronquite, e pode ter bronquite e asma, enfim. É uma infecção dos brônquios. Né? Tem cura? Tem cura. Geralmente é uma doença infecciosa, antibióticos, mas a gente recomenda, Maria Celso, que a população não se automedique. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil. O brasileiro consome demais antibiótico, uso abusivo. Então procure um médico que vai fazer a avaliação e vai dizer se você precisa ou não tomar um antibiótico. É com vírus? É vírus isso? Geralmente é uma bactéria. Você pode ter doenças respiratórias por vírus, como o SARS-CoV-2, nós temos doenças virais, nós temos a tuberculose, que é um bacilo, Sim. E nós temos bactérias que causam problemas respiratórios. Então, por isso eu digo, às vezes a pessoa toma antibiótico e naquele caso não estava indicado antibiótico. Então, a automedicação não é recomendada. Veja você que o João Gordo, aquele famoso músico, cantor, né, apresentador, ele estava na MTV, teve uma crise de bronquite. Ele saiu do ar, foi hospitalizado e foi para a UTI, ficou lá um tempão na UTI. Então não é brincadeira não. Vamos às ruas da cidade. Aqui é a TV Evangelizar, é uma emissora da família, né? Por isso o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, para que serve a vacina da febre amarela? Febre amarela é uma doença transmitida por um mosquito, quase sempre o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika, doenças que podem levar a óbito, né? Geralmente, por isso a gente trabalha muito a questão da prevenção para essas doenças. Não há vacina para esse tipo de doença. Febre amarela temos vacina, mas as demais, dengue, estão estudando, já tem agora, aí começa a ter vacina, mas a febre amarela, quem vive em áreas próximos à mata, em área rural, é recomendado e já faz parte do calendário vacinal das nossas crianças. A vacina para 10 anos, né? Para 10 anos contra a febre amarela. Quando a gente viaja, eles exigem muito a vacina, Sim, né? Principalmente quando você vai para áreas em regiões que não costuma ter febre amarela, já é exigido, alguns países exigem também para você entrar no país. Mas hoje já faz parte do calendário vacinal das crianças a febre amarela no Brasil. A rinite, ela é uma inflamação, a rinite? É um processo alérgico, né? É um processo alérgico, geralmente quadros alérgicos que na mudança de estação é muito comum, quando você sai do inverno para a primavera ou do outono para o inverno, nessas variações climáticas, e quase sempre são quadros alérgicos, e aí alérgicos no sistema respiratório, que aí vem coriza, né? O nariz começa a pingar, às vezes um arranhãozinho na garganta,
às vezes tosse, enfim. Mas deve evitar o quê? Mofo, pelo, poeira? Mofo, isso, pelo, poeira, manter o ambiente arejado. Uma recomendação que a gente muito falou e repetiu na Covid, Mário Celso, é ambientes arejados. Né? Nesses ambientes arejados, o risco por que os quadros respiratórios aumentam nos períodos frios? Porque as pessoas fecham mais a janela no ônibus. Verdade. Você está com o ônibus lotado, abra a janela, gente. Claro, a circulação, porque ali pode alguém estar com uma bactéria, com vírus, e a gente sabe que a gotícula, eu estou falando com você, pessoas próximas, né, a gotículas de saliva ficam no ar até 1 hora. Verdade. Em ambiente fechado, quando você areja o ambiente, você diminui o risco de contaminação da pessoa pegar, você está com uma baixa resistência, eventualmente, e aí que a gente se alastra os quadros virais, as bactérias e vírus no nosso ambiente. O Silvio Santos, por exemplo, ele tem rinite alérgica, ele sofre muito com isso, né? O Silvio tem mais de 90 anos, então ele está no Brasil, daqui a pouco vai para os Estados Unidos, Orlando, calor, sol, ele tem casa lá, fica 6 meses aqui, 6 lá, aí a rinite pega, então rinite tem que ter prevenção, né? Vamos às ruas da cidade, mais uma participação da população, o povo pergunta, vamos lá. Doutora, por que algumas vacinas são em gotas e outras em agulhas? Nós só temos uma vacina em gota no país, que é a gotinha contra a paralisia infantil. Mas o Ministério da Saúde já, por conta da eficácia, as vacinas em gotas, provavelmente a partir do ano que vem, 2024, deixem de existir no calendário das crianças. Porque a vacina em gota ela é menos eficaz que a vacina injetável, tanto que hoje as nossas crianças já tomam a vacina contra a paralisia infantil injetável e o reforço que é em gotas, porque às vezes a criança pode vomitar, pode ter um refluxo e a proteção não é a mesma que a injetável. A tuberculose ainda existe? Porque uma época falava, acabou, não tem mais tuberculose no Brasil. Ela existe ainda? Ela existe, é um problema gravíssimo na nossa população, porque nós estamos tendo quadros de tuberculose chamadas multiresistente, porque as pessoas, o tratamento da tuberculose é um tratamento complexo, ele precisa ser tomado rigorosamente todos os dias por 6 meses. Porque às vezes a pessoa melhora no 3º mês, 4º mês e para, né? E aí ela fica, o organismo fica resistente àquele antibiótico, você tem que usar um outro mais potente e mais potente. E a gente tem muitas pessoas, principalmente populações vulneráveis, população de rua, né, que vivem nesse nosso clima agora mais frio, desenvolvem quadros aí pelo contágio. População carcerária hoje no Brasil, uma preocupação muito grande, porque eles vivem confinados, enfim, a transmissão. Então, é contagiosa, né? Ela é contagiosa, altamente contagiosa. Na família, se alguém um quadro tiver, toda a família precisa fazer investigação e às vezes fazer até tomar medicamentos. Aquela Simária, tem aquela dupla, Simone e Simária, né? A Simária, no camarim, ela pegou tuberculose. E ela quase morreu, ela emagreceu muito. Então, assim, quadros, a orientação que eu faço, Mário Celso, pessoa que está tossindo mais de uma semana, não melhora, procure uma unidade de saúde, que a equipe de saúde vai estar preparada, fazer uma investigação, e você pegar em quadros iniciais é muito melhor. Qualquer doença que você, no início, você faz a abordagem, é muito melhor o tratamento, que às vezes você chega num quadro que a pessoa já tem que internar, às vezes com complicações, porque a tuberculose também pode fazer outras complicações no organismo. Hoje nós tivemos aqui a presença da Márcia Sulac, ela que foi secretária de saúde do município de Curitiba, mas trabalhou já na CESA, trabalhou já em Brasília, tem uma experiência muito grande nessa área, né? Principalmente vacinas, doenças respiratórias. Ela combateu o Covid de maneira muito enérgica aqui em Curitiba, por isso que nós tivemos aí uma diminuição muito grande do Covid, devemos a ela. Tanto é que se elegeu deputada estadual pelo estado do Paraná. Então agradecemos muito a tua presença aqui, a tua participação, e desejamos sucesso na sua caminhada, tanto política como também na sua profissão.
Obrigada, Maria Celso, obrigada pela oportunidade. Um grande abraço a todos que nos assistem. Muito obrigado a você pela grande audiência. Obrigado de coração, viu? Muita gente repercutindo, área social, então, YouTube. Muito obrigado e a gente volta sábado que vem, sabe? Sempre 11 horas da manhã. Aonde? TV Evangelizar. Até lá.